Mas por que que você é contra colocar a linguagem não binária nas instituições, ou nas novelas, ou nas escolas, ou no vocabulário? Pelo seguinte, o dialeto não binário, ele se coloca como algo que inclui as pessoas, né? Que é para incluir os não binários. Os Sim. não binários não correspondem nem a 2% da nossa sociedade. Beleza. Já começa aí. Só que, na verdade, ele não inclui as pessoas. Ele exclui os cegos, que fazem leitura por meio de softwares. Ou seja, impõe-se um novo modo de falar a uma pessoa que já tem dificuldades linguísticas, né? Você precisa de um software. Se você pensar, por exemplo, nos surdos que fazem leitura labial, você vai impor a essas pessoas uma nova compreensão, né? Uma adaptação. E ele exclui também os disléxicos, na medida em que os disléxicos têm dificuldades, você sabe muito mais do que eu sobre isso, pedagogia, eles têm dificuldades severas com as trocas de letras e tal. Aí você vai lá e impõe mais uma mudança para essas pessoas. Então, 3 grupos que já têm dificuldades severas no que diz respeito à linguagem vão sofrer com o dialeto não binário. Mas você não acha que se a gente explicar para os cegos, ou para os surdos, ou para os disléxicos o porquê dessa mudança, eles não vão entender? Não, eles podem até entender, isso aí é de foro íntimo. O que eu discordo é da imposição do dialeto não binário nos órgãos, nas escolas, nas faculdades. As faculdades hoje, você é mais nova, você deve ter vários amigos na faculdade ainda, não sei. Uhum. Você pode perguntar para eles. Eu recebo no meu Instagram todos os dias, sem exceção. Todos os dias no direct. Professora, a minha professora lá da faculdade manda e-mails, escreve no quadro, boa noite a todos. Eu não consigo achar isso normal. Uhum. Minha filha acontece isso com ela. Tá na faculdade dela? Uhum. Mas você já tem filha na faculdade? Ah, já, porque você foi cedo. Eu tô olhando pra ela, ela é uma moça, gente. Tem 21, obrigada, tem 21, minha dela. filha. Tá se formando em psicologia. Eu ia falar pedagogia. Psicologia. É gata. Tô boba. Ela tá chocada. Tô chocada. Eu até perdi a fala. Mas enfim. Eu tô perguntando. Os alunos de um mandando isso, pra você. Isso. Eu tô Uma coisa. De um lugar leigo e não, ok. Tentando propagar você tá tentando entender. A imposição. Vamos lá. Uma coisa é o não binário. O que é o não binário? É a pessoa que não se identifica nem com o masculino, nem com o feminino, né? Com gênero e tal. Exato. É ok eles criarem essa linguagem e ela permanecer como que ela é. Um dialeto. Dialeto é o quê? É uma linguagem que fica ali à margem da sociedade. Mais nichada. Nichada, isso. Tudo bem, que fique por lá. Agora... Nós temos vários dialetos, né? Nós temos vários dialetos em grupos, assim. Se você pegar a conversa de certos grupos, você não vai entender. E é normal, né? Do pessoal... do rap, exatamente. Fora o regionalismo também, que é outra forma de falar e tal. Mas, enfim, qual que é o problema nisso tudo? Eu participei de uma discussão, e foi a primeira e última. Eu até fui convidada a uma discussão pública sobre o assunto por um vereador. Eu falei com ele, eu tenho um compromisso, eu vou entrar, eu vou dar os argumentos e eu vou sair. Só que aí, né, a curiosidade matou o gato, né? Eu quis ficar só para ouvir o que eles iam falar. Os argumentos deles giram em torno do seguinte, que eles querem, esses professores militantes. Quem defende o dialeto não binário? Professor militante, não binário e simpatizante de causa LGBTQIA+. Não, minto. Vou falar de novo. Professor universitário defensor de... Professor universitário defensor de ideologia de gênero, militantes de ideologia de gênero e o não binário. Acabou. Tá. Perdi. Onde que eu tava? Já esqueci. Do debate. O debate. Obrigada. E aí eu estava num debate, nele havia professores defensores do dialeto não binário. Gente, a argumentação que eles têm é a de que o menino na escola, o não binário, ele precisa se sentir representado
e que o dialeto não binário precisa ser abordado na escola. Tá. É bonito o argumento. Você olha e fala assim, cara, legal e tal, nananã, né? Olhando de fora, numa visão mais humanística da coisa. O problema é que começa assim. Entendeu? Se ficasse ali, olha, existe aqui o dialeto não binário. Acabou. Mas não vai ficar assim. Da mesma forma como o preconceito linguístico não ficou. Eu dei aula em colégio por 2 anos, foi uma experiência terrível para mim, e eu era punida e me enchiam a paciência toda vez que eu falava que nós vai, por exemplo, estava errado. Eu tinha que falar adequado ou inadequado, por causa do preconceito linguístico. Entendi. Então, o que ocorre? A gente que vive a prática, que viveu a prática, que sabe como que as coisas vão se infiltrando nas escolas e nas faculdades, a gente sabe que primeiro há esse discurso do bom mocismo, do dialeto não binário, e que aí ele entra. E no que ele entra, ele toma conta. E eu sou uma conservadora da linguagem. Eu quero conservar o que a gente tem de bom. E o que a gente tem de bom? Esse patrimônio que é a língua portuguesa. E se você olhar também, o dialeto não binário, ele é completamente arbitrário e impositivo. Pô, primeiro começou terminando com X. Aí eles viram que o X não dava certo para compreensão aí, por exemplo, todex e tal, que ficou muito difícil. Aí passou para todes e tal, para a letra E. Mas de onde que eles tiraram isso? É muito arbitrário. Por que a letra E? Tem a letra U também, se eu não me engano. Mas é engraçado como só funciona quando o discurso quer, né? Porque aí o E seria o neutro. Mas quando a gente diz presidente, aí você tem que dizer presidentar, porque senão ofende. Olha que loucura. Mas aí você decide, querido. Aí, então, olha, atrapalha. Não é neutro, então o presidente é neutro. Exato, eles se contradizem. Exato. Atrapalha. O ministro da Educação Nacional francesa falou. Atrapalha a interpretação do texto. Atrapalha a comunicação. Desvaloriza a língua. Gente, Machado de Assis, coitado. Ainda bem que já morreu. Outra coisa. A academia... Aqui a gente tem a Academia Brasileira de Letras, né? Na França, eles têm l'Académie Française. E l'Académie Française falou que a língua francesa está a ponto de morrer por conta do dialeto não binário. Se ele fosse... né, antes de o ministro se pronunciar, eles falaram que era um absurdo. E eles chamaram de, abre aspas, aberração linguística. Ou aberração inclusiva, fecha aspas, um dos dois. Que linguisticamente era uma aberração inclusiva que de inclusiva nada tinha, né? Basicamente a ideia é essa. Pra mim, olha, é um bom mocismo e não dá pra chamar que não leva a lugar nenhum. Não dá pra chamar a França de intransigente, porque é um dos países mais flexíveis em qualquer setor humano que você possa pensar, né? E outra coisa, imigrantes, de a gente vê aí as empresas, né? Uma sandália de todes, suco tal, o suco de todes. Gente, a empresa, ela é pauta progressista. A empresa quer o quê? Ela quer mostrar que ela é boazinha, que ela é legal. Mas a empresa mesmo não tá nem aí para isso. O que eu sou contra? Eu sou contra o patrulhamento vocabular.